O tema do vídeo de hoje é por que universitários com TDAH eles precisam se esforçar para obter resultados semelhantes a pessoas sem TDAH. Começamos. Estou à vontade, estou em casa, então não se assustem caso o meu cachorro passe aqui por baixo. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre TDAH em universitários. Vamos falar sobre esse problema que cada vez mais as pessoas estão percebendo que tem. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quer dizer, você descobriu um grande problema e tá na hora de resolvê-lo, certo? Não vamos ficar choramingando pelo leite derramado. Então, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vitor Benarroz, eu sou psicólogo e trabalho com psicoterapia e também dou palestras. Sou pós-graduado em psicologia baseada em evidências e pretendo fazer mestrado em breve. Então, seja bem-vindo ao meu canal, se achegue, enfim, se inscreva, comente, curta, me ajude a fazer o canal crescer. Bem, voltando ao tema do vídeo de hoje. Por que universitários com TDAH precisam se esforçar mais para obter resultados semelhantes a pessoas sem TDAH? É aquela famosa história. Você precisa fazer o dobro de esforço para obter metade da recompensa. Não é tão assim. Claro, tem casos que podem ser, mas não é uma regra geral. Até porque a gente entende hoje em dia transtornos mentais mais como um espectro do que como um sim ou não, ou tem ou não tem. Então a gente avalia o nível de prejuízo da pessoa, a gente avalia a funcionalidade desse sujeito e a partir daí a gente traça estratégias para melhorar a qualidade de vida da pessoa, inclusive no ambiente acadêmico, profissional, familiar, de relacionamentos, de esportes, seja o que for. Bem, a primeira ideia que a gente sustenta, o primeiro argumento para sustentar essa ideia de que universitários com TDAH precisam fazer mais esforço para obter resultados semelhantes é de que no TDAH, as áreas do cérebro responsáveis por planejamento, organização, tomada de decisão, entre outras, elas têm menos dopamina. É isso que a gente encontrou em achados científicos robustos, isso é comprovado, de que há um déficit de dopamina na região do cérebro que é a região mais inteligente do ser humano, que é o córtex pré-frontal. Então, a falta de dopamina nessa região do cérebro gera desregulação do sistema de recompensa. Então, o sistema de recompensa do nosso cérebro é o que nos faz criar motivação para alcançar objetivos complexos, ou, na verdade, simples. É uma balança que o nosso cérebro ele cria de: será que vale a pena o esforço? Será que a recompensa no final vai ter valido? Vai valer a pena ter se esforçado tanto? Então, essa balança que o nosso cérebro faz é baseada nesse sistema de recompensa, onde ele mede o esforço em função da recompensa. Ou seja, para algo ser interessante de ser feito, a recompensa tem que valer a pena o esforço. Ou seja, a gente fica estimulado a se comportar de determinada forma quando a recompensa, ela diz assim: caraca, vale a pena fazer isso, vale a pena estudar para obter uma boa nota, vale a pena ir para academia para obter boa saúde física e ficar com um shape trincado, vale a pena eu não fazer essa tarefa agora para jogar videogame. Então, nosso sistema de recompensa ele trabalha basicamente dessa forma. Então, por exemplo, se você tem TDAH, o seu esforço é em nadar contra a corrente do seu cérebro, que naturalmente seu cérebro ele impõe uma resistência para você. Então, se você não anotar prazos, informações importantes, que você facilmente iria esquecer, não organizar rotina de estudo. Então, se você não fizer essas coisas que envolvem planejamento e organização, provavelmente você vai procrastinar, tá bom? Então, lembra que nosso cérebro tem pouca dopamina nessa região tão inteligente do cérebro que se chama córtex pré-frontal, atrás da testa. Então, quando você tem pouca dopamina nessa região, naturalmente você vai precisar nadar contra a corrente para fazer exatamente o que o seu cérebro está meio preguiçoso, né? E ele
Na verdade, é a tendência natural que você não se organize, não se planeje, porque essas regiões do cérebro responsáveis por isso têm pouca dopamina, tem pouca ativação. Então, você naturalmente, se você seguir essa correnteza do seu cérebro, você vai procrastinar. O segundo argumento que sustenta a ideia de que por que pessoas com TDAH precisam se esforçar mais é de que, justamente sem essa dopamina, nessa região do cérebro, a tendência é você agir de forma mais emocional e menos racional. Tá? Então, quem tem TDAH não é porque é muito emotivo e pouco sistemático, digamos assim, né? Pouco racional, não. É porque, literalmente, existem duas formas da gente tomar decisão. A primeira, uma decisão baseada nas emoções. Ela é mais impulsiva, ela é mais primitiva do nosso cérebro. Então, por que é mais primitiva? Porque a gente carrega essa estrutura muito parecida com os animais, por exemplo, os cachorros, que é o sistema límbico. Então, o sistema límbico do nosso cérebro é onde há o processamento emocional, as respostas emocionais. Então, essa região do cérebro ela é a primeira a se desenvolver. E, então, ela amadurece muito rápido. Então, crianças, elas sabem expressar emoções muito melhor do que suas ideias. É porque a outra região do cérebro responsável pela tomada de decisão, a racional, né, que requer um esforço do seu córtex pré-frontal. Então, primeiro, ela é a última a se desenvolver, esse córtex pré-frontal, que é a parte mais inteligente do ser humano. Segundo, ela tem pouca dopamina, está pouco ativada. Então, por ter pouca dopamina e estar menos ativada, o seu cérebro ele vai ter a tendência de desregulação emocional. Porque justamente o córtex pré-frontal é a região que regula as suas emoções. Então, se você tem essa região do cérebro pouco ativada, que é a região do cérebro que nos diferencia dos outros animais pela nossa inteligência, pela nossa organização, pela nossa produtividade, pelo nosso raciocínio lógico. Então, a tendência é que essa parte primitiva, que é mais desenvolvida, tá? É a que se desenvolveu, na verdade, mais rápido e que, na verdade, não sofre tanto com a baixa de dopamina quanto o córtex pré-frontal. A tendência é que você tenha, então, respostas mais emocionais. Mas lembre-se, isso não é um determinismo. Você pode treinar essas áreas do cérebro. Claro, tem medicação própria para isso. Então, quem sofre de TDAH, é importante que faça um tratamento, a base medicamentosa, mas a parte comportamental é aquela que você vai aprender na terapia e que ninguém pode fazer por você. Você é o grande responsável por isso. O terceiro argumento que sustenta a ideia de que pessoas com TDAH precisam se esforçar mais para obter resultados semelhantes a pessoas neurotípicas é de que, bem, a sua tomada de decisão ela vai ser pouco inteligente com menos dopamina nessa região que processa a inteligência. Então, você vai acabar agindo por impulso. E aí, o que acontece? O padrão da procrastinação é que a gente adianta recompensas, ou seja, aquilo que a gente obteria só depois do esforço, a gente quer ter essa sensação, porque a gente está com um sistema de recompensa desequilibrado. O sistema de recompensa é processado no CPF, córtex pré-frontal. E uma vez que a gente está com esse sistema de recompensa desequilibrado, o nosso cérebro está procurando recompensas, mesmo que a gente precise adiar o esforço de realizar as tarefas. Essa é a base da procrastinação. TDAH e procrastinação andam lado a lado. Então, e aí é o seguinte, o seu cérebro ele sempre vai procurar o caminho de menor esforço e maior recompensa. Essa é a balança que o seu cérebro tenta fazer, a balança da decisão, a balança do esforço, a balança da recompensa. Então, fazer tarefas que requer muita disciplina, muito investimento, muito esforço, gasto de energia, de concentração, de planejamento, etc, 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 como sua monografia, a tarefa que você tem que entregar a cada semana da faculdade ou daqui a 2 meses. Então, o seu cérebro, para fazer tudo isso, requer disciplina.
E a recompensa no médio ou longo prazo, às vezes é muito pouco estimulante. Então, quando a gente tem alto esforço e recompensas no médio e longo prazo, a tendência é a gente procrastinar, ou seja, adiantar inclusive a recompensa, que é nada mais nada menos do que você ficar jogando videogame enquanto deveria estar escrevendo sua monografia. E a gente posterga o esforço. E a gente espera a tarefa se tornar urgente. E aí que tá o pulo do gato para quem tem TDAH. É aprender a fazer tarefas importantes antes delas se tornarem urgentes. Mas isso requer disciplina, isso requer planejamento, isso requer organização, que justamente está faltando no cérebro de quem tem TDAH, porque tem pouca dopamina, pouco estímulo, e é por isso que muitas vezes a gente toma medicação à base de que libera dopamina nessa região para ela ficar normal. E a gente regula comportamentos para trazer uma vida com qualidade. Mas percebe que é um ciclo, né, de procrastinação, é um ciclo de ansiedade, é um ciclo de angústias, de inclusive baixa autoestima, a sensação de que a gente nunca vai ser capaz, e cada vez mais se retroalimenta. Então, nesse sentido, para concluir, ser organizado não é necessário só para quem tem TDAH. Mas se você não fizer isso, o potencial de prejuízo vai ser enorme. Muito maior do que se pessoas neurotípicas não se organizassem. Então, sim, você vai precisar se esforçar mais para conseguir os mesmos resultados. Para você que tem TDAH, é universitário, é trabalhador, é estudante, é pai ou mãe, e você está percebendo hoje, ainda mais por conta das tecnologias que capturam, sequestram nossa atenção. Então, se você percebe isso em você, você sabe que você precisa se esforçar para obter resultados normais. Mas a boa notícia é o seguinte: a tendência é que o seu cérebro ele vá se adaptando à sua nova disciplina, aos seus novos hábitos saudáveis, porque ele também se adapta à indisciplina, aos maus hábitos. Mas a tendência é que esse ciclo se quebre e fique cada vez menos sacrificante de ser produtivo, porque você aprendeu estratégias de se recompensar no curto prazo. Você aprendeu a jogar o jogo do seu sistema de recompensa e modular esse sistema de recompensa para os seus objetivos. A sua vida não precisa ser um fracasso porque você tem TDAH. Na verdade, eu acredito fortemente na ideia de que pessoas com TDAH têm um prejuízo numa parte, mas elas têm uma potencialidade incrível que precisa ser descoberta. E aí, você já descobriu a sua? Você tem ideia de qual é a sua potencialidade? Bem, tô aqui para te ajudar. Então, caso você sinta necessidade, deu gatilho esse vídeo, manda mensagem, bate um papo, me segue no Instagram, @psi.vitorbenarroz, tá? Lá tem mais outras publicações. Eu me dedico para falar de TDAH em universitários. Eu acho esse tema muito interessante, até porque eu já fui universitário e eu já fui diagnosticado com TDAH, e eu sei o quanto falar sobre esse assunto é importante para ajudar as pessoas. Então, conte comigo, tô aqui para ser teu companheiro nessa viagem de autodescoberta. Então, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que você sabe que vai se identificar. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau.